Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou trabalhador da Casa Espírita Mensageira do Bem e hoje eu fui convidado para estar passando alguns recados da nossa Casa Espírita para vocês. Por conta da pandemia que estamos passando nesse momento e sempre prezando pela saúde e bem-estar de todas as pessoas que frequentam a nossa casa, as nossas atividades presenciais estão temporariamente suspensas. Para que você fique ligado em todas as notícias da nossa casa, sugerimos que sigam as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso Facebook e também o nosso Instagram. Nesse momento, peço a vocês que reserve um copinho com água para que ao final da palestra possa ser fluidificada com todos os nutrientes necessários para o seu corpo físico e espiritual. As nossas palestras, enquanto a nossa casa física permanece fechada, continuarão acontecendo todas as segundas-feiras a partir das 20 horas no nosso canal no YouTube. As nossas irradiações também continuam acontecendo. A partir das 21 horas, logo após essa palestra, procure um cômodo mais tranquilo, mais calmo da sua casa, entre em sintonia com seu anjo de guarda, com seu mentor espiritual, faça uma prece e peça tudo aquilo que você precisa nesse momento, que tenho certeza que você será amparado. Desejo a vocês uma ótima palestra, uma ótima noite e uma excelente semana. Abraço! Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sentimos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja. Boa noite, meus amigos, galera que frequenta a Casa Mensageiros do Bem. Eu sou a Francine, mais conhecida como Fran, e estou aqui mais uma vez entrando na casa de vocês através desse canal do YouTube para trazer algumas ideias, algumas propostas de reflexão e a nossa semana começar já botando essa cabeça para funcionar sem fugir da nossa missão, né? Como vocês devem ter visto ali o título, já devem ter ficado se perguntando o que a Fran quer dizer quando ela fala que para romper o ciclo do desamor, eu preciso me empatizar. Empatize-se. Como que eu me empatizo? Empatia não é um negócio que já está em mim, né? Não é um sentimento. Por que é importante falar de empatia? Por que tem sido uma palavra tão forte, felizmente, nos últimos tempos? Para que pensar em empatia? O que eu vou fazer com empatia? Como que eu vou ter empatia? Receita não existe, mas eu vim aqui hoje, estou entrando aqui para trazer algumas provocaçõezinhas para a gente pensar junto, acreditando que a gente pode fazer muito melhor do que a gente já fez até hoje. Vamos nessa. Hoje nós vivemos nos sentindo algumas vezes como que no limite das nossas emoções. Nós percebemos situações que nos machucam, que nos ferem,
nós vemos discursos de ódios, polarizações, a cultura do cancelamento, intolerância. Parece que muitas vezes não podemos mais errar, né? Aparecem juízes de todos os lados das redes sociais. Ao mesmo tempo, falamos tanto numa esperança por um mundo melhor, buscamos tanto aprender, falamos tanto em evolução. Ou seja, essas duas coisas estão acontecendo porque não estamos executando o principal, que é romper esse ciclo de desamor, que é vencer esse ciclo de desamor com empatia e com amor, porque não são espaços separados, não são mundos separados. Precisamos realmente fazer com que o amor, a esperança, a fé, a bondade ganhem esse espaço, encerrem esse ciclo. Só que para isso acontecer, precisamos de atitudes. Não bastam palavras, não bastam imagens, não bastam fotinhos, frasezinhas, né? Nós precisamos mesmo de muita resignação, de muita luta para estar ali firmes, combatendo as nossas próprias tendências inferiores. Como assim, Fran, as nossas próprias tendências inferiores? Eu tenho tendências inferiores? Eu tenho que estar vigilante comigo mesmo? Então, será que somos seres muito evoluídos e não temos tendências inferiores para combater? Podemos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui rapidinho, cada um na sua casa faz o teste rapidinho. Dá uma beliscadinha, dá uma apertadinha. Sentiu? Tem corpo físico? Tá encarnado? Tá aqui na Terra? Então tem tendências inferiores. Porque a gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para evoluir. E essa busca de evolução exige que nós estejamos realmente vigilantes aos nossos defeitos, que nós realmente estejamos focados em nos melhorarmos, em nos aperfeiçoarmos. Porque não existe o mundo lá fora, não existe algo além, existe um produto de relações. Então, se temos hoje discurso de ódio, se temos hoje polarizações, se temos a cultura do cancelamento, se temos a indiferença, se temos fome, enfim, eu poderia listar N situações aqui. É porque, de alguma forma, permitimos que muita coisa aconteça. E agora, onde é que entra a tal da empatia nessa história? Como é que eu vou me empatizar e mudar essa história? Primeira coisa importante, vamos lembrar que nós temos uma potência, né? Nós somos aí um radinho, a gente se sintoniza, né? E ali onde né, a gente se sintonizar, essa energia vem, essas ondinhas vêm. Com isso, é importante a gente lembrar então que temos uma potência, como eu estava dizendo. Essa potência é a nossa energia vital, perdão. A nossa energia vital, a nossa potência, oscila durante o dia, durante a semana, durante uma hora, porque nós estamos em processo constante de relações. Nós estamos aí convivendo com outras pessoas, vivenciando diferentes situações, e há coisas, há situações, há pessoas que nos fazem sentir aumentar a nossa potência. Dá aquela sensação de energia, de satisfação, de alegria. São as coisas, as situações e as pessoas que nós amamos. Então, o amor é esse despertar, esse elevar da nossa potência. Só que também há coisas, situações e pessoas que fazem com que caia essa nossa potência, que a gente acaba tendo sentimentos ruins, a gente acaba perdendo energia, perdendo alegria. São aquelas coisinhas, aquelas pessoas, aquelas situações que nós odiamos, que nós não gostamos. Só que não é uma escolha nossa odiar ou amar. Nós nos simpatizamos com algumas e nos antipatizamos
com outras. Inclusive, a palavra simpatia, ela vem de simpatia, né? De simpatos, o sentimento que está junto. Aconteceu uma conexão de sentimento. Antipatia, não aconteceu essa conexão. Então, a gente não controla sentir amor, a gente não controla sentir ódio, a gente não controla se sentir simpatizado ou ter uma antipatia. Isso está relacionado ao nosso processo emocional, isso não está na nossa razão. Mas isso não justifica a forma como agimos diante de cada uma dessas situações. Porque a razão nos permite decidir como vamos agir, como vamos enfrentar aquela situação. Através de uma ferramenta sensacional. Essa ferramenta se chama tolerância. Quando nós falamos da intolerância, vamos supor, o seu corpo tem intolerância à lactose, né? Ele não consegue lidar com a lactose, ele não fica saudável, ele tem reações. Então você vai buscar alimentos que não tenham essa lactose ou tratamentos, enzimas que ajudem o seu corpo a tolerar essa lactose. Então, quando a gente fala em intolerância, é justamente a gente não conseguir lidar. E nós precisamos fazer um movimento oposto, nós precisamos desenvolver a tolerância. Porque a tolerância é uma capacidade que a gente desenvolve de lidar com essa queda de energia, com situações de ódio, com situações onde existam gostos diferentes dos nossos, pessoas diferentes, condutas diferentes, situações desconfortáveis até, Essa ferramenta, que é a tolerância, vai ser o passinho para a gente desenvolver a empatia. Então, simpatia, antipatia. E agora eu vou falar da empatia. A palavra empatia vem de empateia, que significa paixão. Então, essa palavra pressupõe uma comunicação afetiva, uma comunicação carinhosa, uma comunicação que me permita ter uma compreensão psicológica do outro. Cada um tem a sua concepção de vida, Eu digo que cada ser é um universo, cada ser tem os seus sentimentos, cada um tem aquilo com o que sintoniza e não sintoniza, tem simpatia, não tem simpatia. Nós não conseguimos sentir o que o outro sente. Realmente, isso é muito fictício, Nós não conseguimos sentir o que o outro sente, mas nós podemos estabelecer uma busca de uma comunicação afetiva que nos leve a não diminuir o que o outro sente. Então, olha só como a gente é um ser completo, Aquilo que eu não domino pela minha emoção, porque vem pela minha emoção, eu posso usar a minha razão para modificar a situação. Então, eu não domino por quem eu vou ter amor, por quem ou pelo que, eu vou ter ódio, vou ter simpatia, antipatia, mas eu domino o meu racional para que eu saiba como lidar, para que eu consiga estabelecer uma busca de uma comunicação afetiva. Eu vou dar um exemplo bem simples, eu tô aqui dentro da minha casa gravando esse videozinho para vocês. Não gosto de vídeo, pessoal? Saudade de uma palestra presencial, minha filha? Saudade de ficar andando ali entre as pessoas enquanto eu falo, pedir para alguém responder, conversar comigo, Mas é o que temos no momento. Então, tô aqui na minha casa gravando essa palestra para vocês e estou com frio. Estou com frio porque eu, Fran, sou uma pessoa friorenta. Agora eu acredito que esteja marcando mais ou menos uns 10, 11 graus, Celsius de temperatura. E aí, de repente, estou conversando ali, faço uma chamada de vídeo, enfim, vamos ilustrar a história, com uma pessoa que mora ou na região serrana ou mora mais ao sul e que está lá com uma temperatura de 5 graus, de 4 graus, de 3 graus, de 1 grau, de -1, de -2. E aí a Fran vai dizer, nossa, eu tô aqui morrendo de frio, nossa, que noite fria, E aí essa pessoa, esse meu amigo, sente o que eu sinto? Não,
não sente o que eu sinto, gente. Pelo contrário, ele vai achar que essa temperatura aqui tá bem legal, tá bem boa. Onde que entra a empatia nessa história? Se ele estivesse aqui, ele não sentiria o frio que eu sinto, porque o corpo dele está habituado a uma outra temperatura. Agora, se ele disser assim para mim, nossa, Fran, que frescura, hein? Que mimimi, dizer que tá frio. Meu Deus, você não sabe o que é frio. Olha o discurso. Olha a falta de uma comunicação afetiva nessa história. Então, porque eu não estou sentindo, não é importante o que o outro sinta? Gente, a empatia é a compreensão que a gente se permite ter do que o outro sente e do que o outro vive, mesmo sem a garantia da gente viver ou sentir aquilo que ele esteja passando. Essa é a grande coisa que eu trouxe para hoje, para a gente se desafiar. Vamos nos empatizar. Pega esse desafio, né? Pega esse desafio para já começar a exercitar. E é fácil? Não, não é fácil. Nesse exemplozinho ali que eu dei do frio, de repente até tá tranquilo. Mas, historicamente falando, a gente sabe que tem N coisas que acabam não facilitando, né, o desenvolvimento da empatia. Como, por exemplo, o preconceito, a distância, a autoridade, a negação. Então, há várias situações que dificultam, né, esse desenvolvimento da empatia. Mas em todas elas nós temos a capacidade de usar a nossa razão, a nossa inteligência, a nossa cabeça e treinar para ser empático. Bora treinar um pouquinho? Fran, como é que eu vou procurar uma comunicação afetiva, procurar entender o mundo do outro numa situação que eu não vivi? Muito simples. Muito simples. Eu vou aprender a escutar o outro. Já vamos começar por aí. Quem sabe dizer o que está sentindo, quem sabe dizer o que está vivendo, é o outro. Não cabe a mim tecer julgamentos. Tem situações que acabam, vou usar uma expressão meio facilitando a empatia. Por exemplo, quando acontece um desencarne, né? Quando acontece uma morte de alguém, muitas vezes a gente começa a pensar, puxa, mas podia ser comigo essa situação, né? Podia ser um ente querido meu, podia ser eu mesma, e aí a gente acaba abrindo um pouquinho mais, né? O nosso coração e a nossa mente para entender o outro. Só que o grande lance da empatia é justamente a gente exercitá-la, a gente desenvolvê-la, a gente praticá-la, a gente usar a nossa cabeça para botar ela em prática em situações que nós não viveríamos. Então, quando eu disse que historicamente, né, a gente consegue perceber alguns impedimentos aí que muitas vezes a gente se coloca para não exercitar a empatia, um deles é o preconceito, que é quando a gente tem aí uma venda nos olhos, né? Porque preconceito é uma coisa muito triste, né, gente? Nossa, é quase que inimaginável a gente falar que em pleno ano 2020 tem situação de preconceito, tem gente que julga o outro, que cria estereótipo, que não se informa, que fica ali nas informações superficiais, que acaba categorizando, generalizando, né? Às vezes por causa da ação de um indivíduo, né? Uma ação de uma pessoa, a gente já quer estender para um grupo inteiro, né? Um grupo social, ou racial, ou profissional, enfim, já cria aquele estigma, já subestima, já ofende. A gente não abre espaço para empatia em situação de preconceito. Preconceito não combina com empatia. Se preconceito não combina com empatia, preconceito não combina com amor, não combina com espiritualidade, com espiritualização, não combina com cristão, não combina com espírita. Não fecha o negócio. Então a gente precisa praticar, a gente precisa ser racional, porque é uma questão racional. Peraí, ou eu sou cristão, ou
eu quero ser empático, ou eu quero ter amor e executar e praticar o amor, ou eu tenho preconceito. Ou eu tenho atitudes racistas, homofóbicas, sexistas como um todo, né? Que acabam ofendendo o outro, que subestimam o outro. As duas coisas não combinam. Tem uma frase do Chico Xavier que eu gosto bastante, que ele fala assim, ó: a verdade que fere é pior que a mentira que consola. Olha isso. A verdade que fere é pior que a mentira que consola. Porque tem muito essa coisa de, mas eu penso assim, estou só sendo sincero. Estou só falando a verdade. Olha aí, olha aí. Mas é só a minha opinião. Discurso de ódio não é opinião. Discurso de ódio não é opinião. Ficaria aqui 1 hora só falando isso. Discurso de ódio não é opinião. Ser empático não se restringe a situações que nós podemos viver. Ser empático vai além. É racionalizar, é pensar, é treinar para abrir amorosidade, para abrir compreensão, para entender o outro, para entender o mundo do outro, por mais diferente que ele seja do meu. Então, quando eu minimizo, tô doida não, tô falando errado não, Fran, mas o verbo é minimizar, mas agora o lance é o mimimi, né? Então, quando eu minimizo o que o outro sente, eu tô agindo de uma forma preconceituosa, eu não tô tendo empatia. Eu vou saber o que é racismo quando eu escutar alguém que sofreu uma situação de racismo. Eu, Fran, branca, não tenho que ficar julgando se aquilo mas acho que não foi, hein? Meu Deus, gente. Eu tenho que escutar quem vive aquilo. Eu tenho que abrir o diálogo, abrir essa conversa afetiva e lutar junto com essa pessoa para que isso não aconteça. Homens não sabem muitas vezes entender situações que são machistas. Então, se uma mulher te disser que aquilo está sendo machista, está sendo machista. Se algum amigo seu, lhe disser que você está tendo uma atitude que o magoa, que o fere, não cabe a você dizer, não magoou, não. Está magoando, está ferindo. A gente tem que ouvir o outro para entender o mundo do outro, senão não tem situação de empatia. É justamente a gente poder se permitir o diálogo, a gente se permitir aprender, a gente se permitir evoluir. Negação não vai trazer empatia. Lembra? Eu falei ali preconceito, autoridade, distância, negação. Ficar negando uma situação não é uma empatia. A autoridade, durante muito tempo, ainda hoje, é usada como uma barreira para ter empatia. Não, mas é porque eu tenho um cargo, então eu que tenho que tratar com ele, Eu adoro um gesto, entre aspas, que eu adoro, quando a pessoa fala assim para mim, não, olha, Fran, eu acredito que todos sejam iguais, desde a profissão tal até a profissão tal. Meu amor, com isso aqui, com esse espacinho aqui, você já me mostrou que no fundo não acredita nessa igualdade. No fundo, ainda está faltando treinar essa empatia. Quando a gente fala da distância, que a distância também dificulta um processo de empatia, eu me refiro aqui também à distância temporal. Entra também a distância temporal, porque aquilo que a gente não viveu, aquilo que não fez parte do nosso momento de histórico, também dificulta. Então, de repente, uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, e aí hoje eu já tenho um outro olhar, eu já acredito que hoje a coisa é mais simples. Que bom que hoje é mais simples, lá não era. Muitas vezes a gente tem dificuldades nos relacionamentos familiares com as pessoas de idades bastante diferentes, porque a idade, essa distância temporal acaba sendo uma barreira. Vamos treinar? Então, não é eu chegar, eu, por exemplo, sou professora, sou educadora,
Não é eu chegar e, ai gente, nada a ver, isso aí já foi adolescente, não era assim. Que bom, quando eu era adolescente não aconteceu, comigo não foi assim. Outros tempos, outras situações, outras vivências, não cabe a mim agora, né? É delimitar ou criar ali um estereótipo, um rótulo do que é adolescente. É o adolescente que vai me dizer o que é ser adolescente. Então, olha como são treinos, né? Olha como a gente pode, sim, abrir o nosso coração através da nossa mente. Né? É aqui, ó, empatia é exercício racional. Se nós queremos que exista um bálsamo de empatia, né? A empatia é um bálsamo. Se a gente quer diminuir as feridas, diminuir as dores, mudar o mundo, como a gente falou, né? Como eu falei lá no começo, é através desse treino, Eu poderia usar várias outras palavras para empatia aqui. Eu podia dizer que empatia caminha com caridade, com solidariedade, com sororidade, com fraternidade. Tudo isso caminha junto. Se eu não tenho empatia, se eu não procuro abraçar o mundo do outro, entender o mundo do outro, estou fazendo o caminho inverso. Não tem neutralidade. Isso é outra coisa que eu gosto muito, assim, de deixar muito claro, sabe? Não tem neutralidade. Olha, eu não sou empático, mas eu também não sou... Não tem neutralidade. Ou você é empático, ou você está julgando, ou você está barrando, ou você está distanciando do mundo do outro. Então, não tem neutralidade. Olha, eu não amo, mas eu também não odeio. Não tem neutralidade. Se eu não exercito, se eu não pratico atitudes de amor, né, de mudança no meu dia a dia, eu estou permitindo que as situações de desamor aconteçam. E aí eu volto ao início. Romper, quebrar o ciclo do desamor com a empatia. Atitude. Precisamos de atitude. Vamos treinar? Porque a empatia, ela é uma atitude racional, ela é forçada, ela não é inerente ao ser humano, a gente não nasceu com isso, ela precisa ser treinada. Vamos treinar? Vamos começar? Vamos fazer a diferença no nosso espaço, nos nossos grupos de convivência? Vamos começar a escutar o outro, a esquecer o julgamento, a esquecer o preconceito. E uma coisa importante, hein? Também não adianta a gente fazer as coisas e justificar, mas eu só fiz porque se fosse comigo eu queria que fizesse dessa forma também. Se fosse para mim eu queria que tivesse falado. Eu faço para o outro o que eu queria que fizesse para mim. Esquece essa máxima aí. Empatia vai implicar em justamente fazer totalmente diferente, porque o que o outro quer muitas vezes é diferente do que eu quero. Então é justamente aceitar que ele pode querer algo diferente. Então essa cultura de paz que a gente tanto almeja, que a gente tanto aspira, que a gente tanto prega, ela não vai chegar antes, né, de um reconhecimento da irmandade que nos une. Essa cultura de paz não vai chegar enquanto a gente não conseguir olhar para o outro e lembrar que é irmão, que está encarnadinho aqui, que também está em processo evolutivo, que também pode errar, que também pode ferir, que também pode cair, que também tem o direito de levantar, como eu tenho. Se nós queremos fazer essa mudança, se nós estamos aí querendo esse destino comum da evolução, a gente tem que exercitar a nossa convivência harmônica, a gente tem que exercitar a nossa mudança interior, porque vai partir de uma mudança interior. Porque se eu ainda tenho dentro de mim algum preconceito, se eu ainda tenho o hábito do julgamento, se eu ainda me distancio, se eu acredito que a autoridade é justificativa para não ter empatia, eu vou ter que primeiro mudar tudo isso em mim. E a mudança que eu faço em mim reflete, né? Ela extrapola. Empatia é esse exercício da gente não diminuir a dor do outro, da gente abraçar a alma do outro. Eu acredito que tudo isso vem, esse tal desse treinamento, quando a gente realmente quer aprender, quer evoluir, quando a gente quer ser sábio, quando a gente quer ter sabedoria, né? A sabedoria, quando ela é superior, ela tolera. Uma sabedoria inferior julga. A sabedoria superior alivia,
A sabedoria inferior culpa. A sabedoria superior perdoa. A sabedoria inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Sabe quem que disse isso? Chico Xavier, um poço de sabedoria. Uma pessoa que conseguiu no seu processo aqui encarnatório realmente ser bálsamo, ser luz, ser conforto. Nunca diminuiu a dor do outro. Quantas almas ele abraçou aqui, né? Quantas vezes ele usou essa ferramenta para enfrentar dias sombrios, para enfrentar tristezas. E a gente também tem que fazer isso, porque a gente está passando por dias sombrios, a gente está aí tendo que se contrapor a um discurso de ódio. A gente tem que entender que um ingrediente chamado empatia é o que vai rechear, né? Que vai rechear esse bolo de amor. Precisamos fazer a nossa parte, seja chamando de empatia, de sororidade, né? Como eu falei, quando é entre as mulheres, de fraternidade, de solidariedade, de ética, de autoética, dê o nome que quiser, mas comece a fazer, porque se a gente não faz, a gente está no inverso. Não tem meio termo, meus irmãos, não tem meio termo. A gente vai cedendo, e aquilo que não é legal vai ganhando espaço. Né? Se a dor do outro não te causa sofrimento, não te causa indignação, o teu problema é maior que o dele. Vamos combinar, né? Vamos combinar as coisas. Empatia combina com amor, combina com evolução, combina com vida, com potência, né? Com energia vital. Sabe o que não combina? Preconceito, racismo, fascismo, machismo, desrespeito, destruição, humilhação. Isso não combina. Temos que começar a fazer direitinho essas nossas escolhas, hein? Vamos começar a combinar esse negócio. Muito grata por estar aqui de novo com vocês, entrando aí na casa de vocês através dessa nossa rede aqui, dessa nossa tecnologia. Muito feliz por fazer parte, né, dessa caminhada do grupo que tão carinhosamente está sempre me chamando, Mensageiros do Bem. Muito esperançosa para que a gente faça a nossa parte, para que esse momento flua, né? Para que essa vacina chegue, para que a sabedoria reine, para que a ciência tenha espaço, para que a gente faça a nossa partezinha de ficar em casa sempre que possível, de tomar os cuidados necessários quando sairmos, para que logo a gente possa se ver de novo, se abraçar de novo, circular. Quero circular entre vocês de novo. Muito obrigada por ficarem aqui. Coloquem as suas perguntas, coloquem os seus comentários, mandem as suas dúvidas. Vamos nos unir. A gente cai, a gente erra, né? A gente sai um pouquinho ali da sintonia, a gente deixa cair um pouquinho a nossa potência vital, mas juntos é mais forte, né? Juntos a gente fica mais forte, a energia fica melhor. Vamos nos ajudar, vamos nos amparar, vamos nos empatizar. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.